Hoje a gente tem mais uma resenha pra vocês, dessa vez eu quero falar sobre A Lista Negra, da Jennifer Brown. Esse livro eu comprei na Bienal do Livro de São Paulo esse ano, no estande da Gutenberg. E é um livro que eu já tava há muito tempo querendo ler, porque parece que a Pan do Garotaíte é apaixonada por esse livro. E eu fiquei curiosa, ele já tá na 4ª edição aqui, como vocês podem ver. E eu acabei me impressionando e o livro foi muito melhor do que eu esperava. O livro é contado pela Valerie, ela está no ensino médio e ela acabou de passar por uma coisa muito chocante na vida. O namorado dela, Nick Leville, foi o assassino de várias pessoas durante o tiroteio na escola em que eles estudavam, e logo depois ele se suicidou bem na frente dela. A Valerie foi acusada em muitos momentos de fazer parte disso com o Nick, porque eles tinham a chamada Lista Negra. A Lista Negra foi uma coisa que ela começou e foi como eles se conheceram, se aproximaram, onde ela listava todas as pessoas e coisas que ela odiava. Então tinha as patricinhas e mauricinhos e pessoas que faziam bullying na escola nessa lista, tinha alguns professores, e praticamente todas as vítimas desse tiroteio estavam nessa lista. O livro começa mais ou menos 3 ou 4 meses depois que o tiroteio aconteceu. A Valerie já passou por psicólogos, pelo hospital, por investigação da polícia, por várias manchetes de jornal falando sobre isso. E ela fica meio conflitada porque ela fica pensando se o Nick é aquele que ela passou meses e meses junto, que se amavam e se divertiam, ou se era essa pessoa que foi capaz de atirar em várias pessoas da escola, inclusive um dos professores mais legais que tinha lá. Durante o tiroteio ela salvou a vida de uma das piores meninas que fazia bullying com ela, e agora essa menina tá completamente diferente, tentando ser legal, e ela fica pensando se isso é de verdade ou se é só meio que uma culpa dela, ou se é mais uma brincadeira de bullying que estão fazendo. Então ela tem muita coisa passando pela cabeça e ela na verdade não consegue nem dizer se ela teve alguma parte nesse tiroteio ou não, por causa da lista. É um livro muito mais denso do que eu imaginava. Eu já imaginei que por ser questão do tiroteio ia ser bem profundo e bem dramático, mas ele pega alguns pontos que eu não imaginei que podiam ser tratados, e alguns personagens têm uma profundidade muito maior do que aparenta. As coisas começaram a tomar um rumo diferente e eu gostei muito mais desse rumo que estava tomando. A Vera é uma personagem que a gente simpatiza muito porque a gente consegue entender o que tá passando pela cabeça dela, como ela pode ter todos esses sentimentos conflituosos. A gente consegue entender bastante o lado da mãe dela, do pai, das pessoas que foram vítimas do tiroteio, mas sobreviveram, das famílias que perderam filhos e irmãos e etc. Então o livro não fica superficial só vendo o ponto de vista dela. Isso eu achei uma coisa muito boa. Primeiro eu achei que o desenvolvimento da Valerie fosse uma coisa meio que devagar, mas aí eu percebi que o ritmo que ela segue é um ritmo muito mais realista do que a gente esperaria. O livro tem menos de 300 páginas, mas ele parece ter muito mais conteúdo do que isso. Pareceu pra mim que cada página tivesse muita informação e cada coisa ia se montando numa linha para que tudo faça sentido depois. No começo de cada capítulo a gente tem uma pequena matéria que saiu no jornal da cidadezinha onde eles moram sobre o tiroteio, então a gente vai conhecendo mais a fundo os personagens que foram vítimas e as famílias que tiveram vítimas também. Além do bullying, da questão do tiroteio, a gente vê o lado da relação da Valerie com os pais, que mudou completamente. Isso é uma coisa muito legal, a gente não focar só no fato da pessoa ter atirado, da pessoa ter a depressão e o porquê que ela fez isso, mas como isso reflete na vida de quem participou. No caso, o Nick faleceu, mas a família dele ainda passa por algumas coisas. A própria Valerie, que não disparou nenhum tiro, mas é considerada tão culpada quanto o próprio Nick. E eu acho que abordar esses temas que ficam ao redor do eixo principal da história é bem interessante para uma história e deixa ela muito mais rica e com conteúdo. Uma coisa semelhante a isso tem em Precisamos Falar sobre o Kevin, que é um livro que eu já li, que eu adorei, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Ele também fala sobre uma situação de um tiroteio numa escola de um adolescente e como isso reflete na família dele, mas isso é uma coisa para outro vídeo. A Lista Negra é um livro bem pesado, mas ainda assim é uma leitura muito boa. Ela tem seus momentos de comédia e de bom humor, e é um livro que realmente me impressionou. Eu não esperava gostar tanto dele, mas eu dei 4,5 estrelas pra ele, merecidas. E a bateria acabou, não consegui terminar minha resenha. Aliás, preciso concluir, né? Lista Negra é um livro que eu recomendo muito. É com certeza um dos meus favoritos de 2014. E uma leitura diferente que vale a pena. Vou deixar também o link da resenha da Pan do Garotaíte, que foi a que me motivou, assim, a ler. Se vocês gostaram, apertem no joinha aqui embaixo, se inscreva no canal pra ver outros vídeos, incluindo resenhas. E é isso aí. Então, um beijo. Tchau.